Se você sente que os conteúdos do perfil político estão um pouco cansativos, mais do mesmo, e que não geram nenhum tipo de reação, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar como criar conteúdos que vão além do óbvio e promovem engajamento. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E ao longo dessa experiência, eu identifiquei alguns padrões de criação de conteúdo que ajudam você a sair daquele, que é o político mais do mesmo, que fica postando aquelas fotos que eu tenho certeza que você já deve ter em mente. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas qual que é o problema hoje do mais do mesmo? Como é que eu consigo sair do mais do mesmo? O problema é que os políticos, eles têm uma visão de criação de conteúdo e eles acreditam que o que eles gostam de ver, ou o que ele e mais um outro político ali que ele está articulando ou conversando, que eles gostam de ver, que todo mundo vai gostar de ver, e essa não é a verdade. Na verdade, essa é uma das maiores falácias que existem. Por quê? Não é porque o político gosta do conteúdo que o público dele necessariamente vai gostar, vai engajar, vai interagir. É importante ter essa diferenciação. E é importante que você explique para o político isso, que as fotos de gabinete, as fotos, aquelas fotos assim mais posadas, aquilo ali não funciona mais, porque as pessoas não querem ver. Cada vez mais as pessoas estão se afastando de conteúdos institucionais. Então o que você precisa fazer para fugir do comum? Porque, assim, o que é o comum hoje em perfil político? Infelizmente, o comum hoje é o politiquês, é as pessoas ficarem falando ali coisas que a população, em sua maioria, não entende. Uma coisa assim que eu tenho horror e que eu procuro fugir é o político ficar falando, porque o PL número não sei o quê, o PL número não sei o quê. O cidadão não sabe o que é PL. Ah, Gisele, mas é tão óbvio. É óbvio para nós que já trabalhamos com criação de conteúdo político. É óbvio para nós que já temos o conhecimento político, mas o cidadão comum não sabe o que é. Então, hoje, o que é comum num perfil político é o politiquês, são aquelas fotos institucionais, é o político engravatado, é aquele vídeo bem hermético dele parado na frente da câmera falando, sabe? E às vezes tem alguns que travam ainda mais na câmera, o que fica pior ainda. Isso é o mais do mesmo. Então, quando a gente fala em fugir do óbvio, você tem que ter a base do que é o óbvio para perfil político. Eu não estou falando para você ter uma inovação, isso, não sei o quê. Não, se você fugir disso, você já vai estar saindo do óbvio, e é isso que eu quero mostrar para você. Qual que é um conteúdo de perfil político que foge do óbvio? É mostrar bastidor real. É você mostrar o que o político faz por trás das câmeras. Isso é muito legal. Isso é bacana porque dá a oportunidade das pessoas conhecerem o político fora daquela coisa posada. Então, mostrar esses bastidores reais e mostrar o que o político faz ajuda bastante. Eu não estou falando só de vida pessoal, eu estou falando de trabalho também. Então, mostrar coisas que você hoje não vê como criação de conteúdo, mas que se você calibrar o seu olhar e pensar como é que eu posso promover a marca do político, isso é que você tem que ter em mente. Quando você pensa em bastidores, como é que eu posso promover a marca do político por meio do bastidor dele? E aí você começa a criar esse tipo de conteúdo. Outra coisa são as narrativas pessoais. E está muito na moda agora, as pessoas pegaram sabe aquelas entrevistas diamante que apareciam em época de campanha? As pessoas estão pegando isso e estão transformando em vídeos curtos. Então, às vezes faz uma série, ou pega um vídeo e traz diversas partes da vida do político. Isso é narrativa pessoal, é a pessoa contar um pouco da história dela. Eu gosto de sempre trazer narrativa pessoal, e eu gosto de repetir narrativas pessoais. Isso é importante e foge do óbvio. Por quê? Porque ela é única. Eu não consigo repetir a sua história de vida, você não consegue repetir a minha história de vida, então é único. E eu acredito assim, mais do mesmo é aquilo que, se eu mudar a logo, e qualquer político poderia colocar logo e servir para qualquer um. Isso para mim é conteúdo mais do mesmo. Fugir do óbvio é eu criar conteúdos que são únicos para o político. Só que para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso entender o político, o projeto, o público e uma série de coisas. Então, fugir do óbvio também é isso, é eu criar conteúdos únicos. Outra coisa também que é fugir do óbvio, porque poucos fazem, deveriam fazer mais, mas poucos fazem, é fazer comparativo de antes e depois. É mostrar o diferencial do trabalho. É mostrar quem o público, quem as pessoas, quem os eleitores do político eram antes e quem eles se tornaram depois, o que transformou. Isso é um conteúdo que foge
foge do óbvio e você pode trabalhar de diversos formatos. Eu estou falando aqui de conteúdos e não de formatos, ok? Então, calibra isso aí também no teu pensamento para você entender o conhecimento, tá? Porque formatos você vai estudar ali as trends, o que está acontecendo, o que é do momento. Porque o formato que funciona agora não funciona lá em 2028. E o formato de 2020 não funciona agora. Então, você tem que ter essa consciência. Outra coisa que ajuda bastante, e vários políticos influencers fazem, é você fazer os formatos inesperados. Então, é um gancho visual. O manga faz muito isso, ele traz ali um início de vídeo inesperado e tal. Eu não tô falando para você fazer exatamente igual, mas eu tô falando para, de repente, abrir com um gesto do político, um gancho, uma fala diferente. Isso ajuda a fugir do óbvio. É claro, se você quiser trazer ganchos como do manga, também vai ajudar bastante, vai até facilitar para você, porque é só olhar os conteúdos dele e fazer ali não igual, mas tentar encaixar na sua realidade. Mas o que eu falo para você é que não é só isso. Você pode utilizar outras formas. Pode notar, no início de todo o vídeo eu deixo uma pergunta para você, ou eu jogo alguma coisa instigante para você continuar meu vídeo. É a mesma coisa. Isso é um formato inesperado, ou é você já fazer uma pergunta que a pessoa quer a resposta. Tudo isso é bem importante. Uma coisa que eu direciono muito os políticos para quem eu trabalho, eu falo, não comece os seus vídeos conversando com as pessoas no sentido de bom dia, boa tarde, porque fica conteúdo datado. E às vezes eu quero usar aquele conteúdo para um anúncio, por exemplo, e eu não consigo. Oi, pessoal! Aí todo vídeo aí você fica scrollando todo o conteúdo. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Não. Já chega falando uma frase direto e aí depois você continua ou dá sequência para o vídeo do jeito que achar melhor. Então isso é importante. E também provocar reflexão. Provocar a reflexão das pessoas por meio de uma polêmica, por meio de uma dúvida que você pode plantar ali, né, nas pessoas, por meio de um posicionamento, por meio dos seus valores. Isso também é fugir do óbvio. Por quê? Existem muitos políticos ainda hoje que têm medo de se posicionar no digital e acabam perdendo uma grande oportunidade de fugir do óbvio, e aí acabam ficando somente naquele mais do mesmo. Político que fica no mais do mesmo, eu penso que não deveria cobrar a equipe por resultado, porque ele não quer avançar. Então, como é que eu vou avançar se eu não dou oportunidade para minha equipe me trazer coisas novas, ideias novas, formatos novos? Então, eu sei que esse é um desafio, mas se você assessora um político, tenha consciência disso. Tenha consciência disso. Se ele não ajuda você a avançar, ele também não deveria cobrar resultados de você. Então não se culpe se você não tiver tanto resultado no perfil político de alguém que não deixa você avançar, porque tem político que faz isso mesmo e pronto. O erro que você precisa evitar quando a gente fala, né, de fugir do óbvio, copiar conteúdo. Por quê? Quando as pessoas pensam em fugir do óbvio, elas vão buscar referência, claro. E aí, buscando referência, pensam em copiar. E a coisa, assim, que é pior que acontece, e acontece muito, é o político mandar um conteúdo para o assessor dele e falar, eu quero um desse, eu quero igual. Ele pede para copiar. Olha, copia. Ou ele não usa essa palavra, mas fala, olha, a gente podia fazer um desse também. Então, cuidado com isso. Uma coisa é você buscar referência e encaixar dentro do que é no conteúdo do político. Outra coisa é você copiar. Isso acaba sendo mais do mesmo, sabe? Tem muita trend que é muito mais do mesmo. Se você não soubesse sobressair, acaba ficando no mais do mesmo. Entende que é uma linha tênue, mas que você precisa saber disso. Nada de copiar conteúdo. É óbvio, é importante você ter repertório, é importante você ter referências, mas muito cuidado aí para não copiar conteúdo. Outra coisa é ficar publicando só card ao estilo de 2020. Os cards de 2020 não funcionam mais agora em 2025. Então tenha essa consciência. Só que você só vai perceber isso se você consome conteúdo com esse olhar. Porque se você não consome conteúdo com esse olhar, você vai continuar criando conteúdos e gostando de cards de 2020. Ah, Gisele, mas 2025 a coisa é mais clean, parece que é feito direto no próprio celular e tal. E às vezes é. Então é importante que você entenda, só que é isso que hoje funciona. Não adianta você criar um card lindo, padrão 2020, que não vai funcionar agora, que de repente uma coisa criada nativo no próprio Story mesmo vai funcionar muito mais. Então tenha essa consciência se você quiser evoluir no digital. E saiba que o que funciona hoje não vai funcionar daqui 2 anos. Então você precisa sempre ter esse olhar de curadoria, de tendência, de aumentar repertório. Por isso que é preciso estudar. E estuda como? Consumindo conteúdo. Outra coisa é não testar novos formatos. Eu atuei numa consultoria onde eu fui falar com a designer justamente dessa visão que eu acabei de passar para você. E ela me falou assim, e eu falei, olha, é mais limpa, é mais clean, dá uma olhada e tal, mandei algumas referências. E ela falou, olha, eu tenho medo que o político me ache preguiçosa. Eu falei, não faz muito sentido isso. Se você explica a lógica para o político, se você mostra referências para o político, não faz muito
muito sentido. Agora, se ele escolher os cards de 2020 tendo ciência de que eles não vão funcionar, tá tudo bem. Então, é importante que você saiba disso também. É importante que você não tenha os seus medos, e se tiver os seus medos, saber quais são eles para você poder transpor ele e argumentar com o político. E aí, a única razão que você vai fazer aquilo, né, cards de 2020 que você sabe que não vai funcionar, de forma consciente, é quando o político fala, não, eu quero assim. Mas aí também você não se responsabiliza por resultados. Entendeu? Olha só o tanto de coisa que a gente falou sobre criação de conteúdo óbvio. Eu não tô aqui para trazer nenhuma diquinha, nenhuma tendência, um hackzinho que vai funcionar e te trazer conteúdos óbvios, não óbvios, que vão fugir, não sei o quê. Nada disso. O que eu quero é mudar o seu pensamento sobre criação de conteúdo. E que você entenda que, para criar um conteúdo óbvio, você tem que saber o que é a base, o que é o mais do mesmo. Porque daí ali, eu não tô falando para você sair daqui e vir para cá. Eu tô falando de você sair daqui e de repente vir para cá, e depois você vem para cá, e depois você vem para cá. É um passo de cada vez. Só que você precisa mudar o seu pensamento sobre o que é criar conteúdo óbvio, para daí sim você ter um ponto de partida e fazer conteúdos que realmente funcionem. E reforço mais uma vez, conteúdo que funciona para mim é o conteúdo que é único para o perfil do político. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.